a suspensão dos direitos políticos do prefeito Valdemar de Carli e suas consequências. Até então, não se tinha certeza das consequências da suspensão dos direitos políticos geradas por esta condenação criminal na esfera ambiental. O problema foi no Retiro, no Balneário do Retiro, em algumas situações ambientais que aconteceram no Balneário do Retiro. Nós vamos daqui a pouquinho recuperar a coletiva de imprensa da juíza de Veranópolis, mas antes nós vamos à Câmara de Vereadores. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores de Veranópolis vota em seguida a extinção do cargo de prefeito, a extinção do cargo do Dr. Valdemar de Carli, prefeito de Veranópolis. Quem está conosco, Daniela Farenzena Afonso e Dirceu Tedesco, que vão acompanhar a sessão ao vivo. Oi, Daniela, Dirceu, boa tarde. Boa tarde, Marco Aurélio, boa tarde os ouvintes da tua Rádio Veranense. Tem que melhorar o som aí, Dirceu, vamos lá. O som não está... Tenta de novo. Vamos para a segunda opção. Vamos ali, então, conversando aqui direto da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Qual é o panorama aí, Dirceu? Por enquanto, calmo, praticamente sem movimentação na Câmara de Vereadores, mas a gente pode falar também com o setor jurídico da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Eu vou pedir a gentileza ao advogado Décio Attolini, que conversa conosco, falando o porquê dessa sessão extraordinária convocada. Uma boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Na tarde de ontem nós recebemos a visita da Justiça Eleitoral, que entregou um ofício informando da condenação do prefeito, já com trânsito em julgado, um processo criminal, né? E depois de contato com o Judiciário, o Ministério Público e com assessorias, a gente foi orientado a fazer um decreto com a extinção do cargo do prefeito em decorrência da suspensão dos direitos políticos. Então, a Constituição Federal prevê que quando existe uma sentença transitada em julgado, quem ocupa cargo político tem a extinção desse cargo e, consequentemente, elas têm que ser declaradas pela Câmara de Vereadores, no caso do prefeito. A convocação dessa sessão extraordinária, alguns vereadores não estão presentes. Eles podem votar através de aplicativo? Isso, a gente tem resoluções que permitem votação por aplicativo, depois do Covid e tal. Foi feito adaptações para votação por aplicativo. E hoje teremos a presença de quantos vereadores? Hoje teremos 4 vereadores presenciais e 5 votam pelo aplicativo. Muito obrigado. O trabalho também do setor jurídico da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Nós já vamos conversamos, né, com o setor jurídico do município de Veranópolis, Dirceu, da Câmara de Vereadores. Pois não, Marco? É consequência da condenação criminal ambiental. Essa ação que começou pelos fatos de 2018, ela finalizou, condenou Valdemar de Carli por conta de ser o prefeito de Veranópolis, né? Não que tenha sido ele que foi lá e fez a construção de algumas churrasqueiras próximos à margem do rio, enfim, ele permitiu que se construísse e por conta disso houve esse processo judicial e agora, após terminar o processo, não ter mais recurso, veio a condenação. E em razão desta condenação, implicou na suspensão dos direitos políticos e, consequentemente, gerou a extinção do cargo. É por isso que a Câmara tem que fazer essa sessão extraordinária. Então, é um momento histórico que estamos enfrentando aqui em Veranópolis, que estamos vivenciando. Aqui no estúdio estamos com a Alessandra Bernardi, o Tadeu Fantini, e quem nos acompanha pelas redes sociais, estamos transmitindo. Alessandra Bernardi, boa tarde. Boa tarde, Marco, aos ouvintes. Estamos ao vivo no 107.5 e também através das plataformas digitais, então Facebook da tua Rádio Veranense e também YouTube. Tá, agora vamos lá. Dirceu, qual é o panorama aí na Câmara de Vereadores? Por enquanto, Marco, estamos aguardando a chegada dos vereadores também aqui para votação. Apenas um vereador da legislação que assumirá em janeiro presente aqui. Os demais vereadores da atual legislação
estamos aguardando a chegada deles. Então, tem toda essa questão ainda para 5h30. Então, aguardados os vereadores. Teremos a presença de 4 vereadores aqui na Câmara de Vereadores de Veranópolis. Mas ninguém do público. Qual é o vereador eleito que está aí? Clóvis Simeone está aqui na Câmara de Vereadores. Deixa eu até pegar uma palavrinha do Clóvis Simeone. Clóvis também já verificando, porque a situação também, já para janeiro, verificando essa questão aqui, porque é inédito a questão de afastar um prefeito no município de Veranópolis. Boa tarde, Dirceu, boa tarde, ouvintes. Eu estou acompanhando, né? A gente ainda não recebeu a diplomação, mas a gente vem também de um trabalho como suplente, né? Vamos cumprir até o último dia como suplente. Depois, com certeza, né, quando a gente for diplomado, vamos assumir como vereador. Sim, estou acompanhando. É uma novidade para nós também, né? Então, vamos acompanhar. A casa é do povo, né? O pessoal que quiser participar, está aberto a casa e serve também para a gente como experiência, né? Futuramente, a gente não sabe o que acontece na cidade. Obrigado ao vereador eleito para a legislação a partir de janeiro. Pois não, Marco? Eu vou fazer o seguinte, Dirceu. Nós vamos fazer o seguinte aqui na rádio. Nós vamos no rádio agora ouvir a juíza na coletiva de imprensa dela hoje à tarde, direto do Fórum de Veranópolis. Você e a Daniela ficam observando. Se chegar alguém, por favor, nos contate, né, para nós ouvirmos os vereadores que vão. Se é que 4 irão participar da sessão e alguns, né, serão por videoconferência, né? Se vai algum apoiador do prefeito Decarli, o próprio prefeito Decarli, enfim, que estará sendo, né, uma tendência muito forte, tem que falar depois da sessão, mas estará tendo o seu cargo extinto por conta desta condenação criminal em decorrência de um fato ambiental. Tá bom, Dirceu? Aguardamos aí qualquer novidade, estamos ouvindo vocês pela linha de trabalho. Perfeito. 5 da tarde, mais 15 minutos. É um momento ímpar que vive Veranópolis. Olha, não imaginava passar por um momento como esse, né? A extinção do cargo de um prefeito, né? No caso, o prefeito mais longevo da história do município de Veranópolis, né? Valdemar Decarli, está sendo agora, né? Não vou dizer julgado, não é um julgamento e não é cassação. A Câmara de Vereadores tem o dever legal de cumprir a decisão, que é extinguir o cargo e assumir o vice-prefeito Thomas Chima. A juíza de Veranópolis concedeu uma entrevista coletiva hoje à tarde. Vamos ouvir o que disse a juíza da comarca de Veranópolis, doutora Vanessa Nogueira Ferreira. Isso é um fato bastante antigo, ele foi apurado ali de 2018 a 2020. Só para nós contextualizarmos, a juíza explica a motivação de todo esse processo que gera agora, né, o afastamento, a extinção do cargo de prefeito, do prefeito Valdemar Decarli. Ela explica o porquê que isso está acontecendo. Vamos ouvir novamente. Isso é um fato bastante antigo, ele foi apurado ali de 2018 a 2020 e esse processo vinha acontecendo durante todo esse período. Em agosto agora deste ano, aconteceu o trânsito em julgado dessa decisão. Qual foi a decisão do Tribunal de Justiça, se não me engano, da 4ª Câmara? Houve a condenação que foi substituída por uma pena restritiva de direito, que é o pagamento de 5 salários mínimos. A consequência natural da suspensão, a consequência natural de qualquer condenação é a suspensão dos direitos políticos. E foi isso que aconteceu. Então, desde o trânsito em julgado, o nosso atual prefeito está com os direitos políticos suspensos. E o que implica isso? A nossa Constituição Federal, ela tem requisitos mínimos para que uma pessoa possa ser eleito e possa eleger. Então, são as condições de elegibilidade. Por exemplo, a gente não pode ter um vereador, ainda que seja super conhecido, com 15 anos de idade, por exemplo. Então, a Constituição tem os seus requisitos mínimos. E um dos requisitos que está na Constituição, para que alguma pessoa possa exercer um cargo político, é ter pleno usufruto dos seus direitos políticos.
A partir do momento que a gente tem uma sanção criminal, esses direitos com trânsito em julgado, esses direitos políticos são suspensos. Então, o nosso atual prefeito passa a não mais poder exercer um cargo eletivo por força do artigo 15 da Constituição, que refere a essa suspensão dos direitos políticos. Então, basicamente é isso. Não sei se tem alguma dúvida. E agora, o que vai ser feito? Como fica essa situação? Tá. A gente tem algo que se chama independência dos poderes. Então, o Poder Judiciário, ele tenta não interferir no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Por isso foi enviado para a Câmara de Vereadores, para que eles tomem as providências cabíveis. Provavelmente, o prefeito vai ser afastado, vai ter a perda do cargo eletivo pela Câmara, em virtude dessa decisão judicial. Isso é imediato? Imediato. Isso. Havendo a possibilidade da Câmara estar contra a suspensão dos direitos. Olha, é algo discricionário, pode acontecer. Não há uma intervenção. Não me parece que é o que vai acontecer, porque realmente a Constituição ali, ela funciona tanto para o Poder Judiciário quanto para todos os outros poderes, mas há uma possibilidade. Eu só quero, assim, só para a gente deixar tudo bem claro, a assessoria do prefeito ingressou com mandado de segurança, não consegui analisar a liminar, porque faltou alguns requisitos ali objetivos, que provavelmente já estão sendo sanados, então vai ter uma decisão liminar tentando trancar essa ação da Câmara de Vereadores. O meu posicionamento é que realmente essa ação é legal, então já manifestei ele, já expressei ele aqui para a doutora Fabiana Mercalli, que é assessora do prefeito, e provavelmente vai ter recurso, então ainda vão se discutir. Mas a decisão imediata é essa e ela precisa ser cumprida, então é basicamente isso. A condenação pelo crime ambiental lá no Balneário do Retiro. A condenação, quando não tem mais nenhum recurso, foi o que aconteceu. A consequência é a perda do cargo eletivo, que tem que ser decretada pela Câmara de Vereadores. Dirceu Tedesco, e a sessão começa daqui a pouco, às 5h30 da tarde. Estamos transmitindo ao vivo, nossa equipe de jornalismo mobilizada para esse fato, olha, certamente nos últimos 40 anos, não vou dizer inédito, porque eu não tenho ciência, né, de forma mais pretérita, né, de forma, né, de mais tempo, mas nesses últimos 40 anos, vou pegar aqui a administração lá do seu Ruas, seu Nadir e seu Leonir Farina, depois seu Nadir, enfim, né, nós não tivemos esse tipo de situação que eu pude acompanhar, né? Dirceu, você, Câmara de Vereadores. Também acompanho, a partir desse período que você comentou, acompanho aqui a política no município de Veranópolis. Alguns vereadores chegando, agora eu vou pegar uma palavrinha, aqui nós vamos aqui na Câmara de Vereadores. Gioconda, uma palavrinha aqui conosco, algo diferente, Gioconda, falando um pouquinho sobre esse fato ocorrido, como que a vereadora vê essa situação? É lamentável a gente estar vivendo esse fato, né? Eu pessoalmente tenho muito respeito pelo atual prefeito, Valdemar de Carli. A gente honra tudo que ele fez pela nossa comunidade, né? Toda essa contribuição aqui, todos esses anos, a gente sabe da qualidade, da responsabilidade que ele teve pela comunidade. Mas, infelizmente, né, ontem a gente foi surpreendido com esse fato e vamos ter que fazer cumprir a lei. Obrigado a Gioconda Dal Ponte. Nós vamos testando o equipamento aqui, Marco, também na Câmara de Vereadores. Agora sim, testando o equipamento. Perfeito. Eu vou chegando aqui. Estamos com imagens da Câmara de Vereadores de Veranópolis e o som no rádio e imagens da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Alguns instantes eu havia visto também aqui o Luiz Carlos Comioto, o presidente da Câmara de Vereadores. Dirceu, dos 4 vereadores que agendaram presença, a vereadora Gioconda é uma delas. Também o Luiz Carlos Comioto, e eu vou passando aqui para frente porque temos vamos ver aqui mais vereadores. A Daniela nos acompanhando, Adriane Parisi.
conversando conosco um pouquinho, um fato inédito, diferente. Qual a tua visão sobre essa situação? É um fato realmente que eu diria bastante delicado, né? Inadmissível, né? Pelo conhecimento e todos os anos do prefeito Valdemar, né? Um processo realmente que eu considero assim de forma até absurda, né? Porque realmente o fato iniciou-se em função de duas construções de uma churrasqueira, né? E que nem foi, né, feito pelo município, né? Então, assim, completamente inadmissível, né? Um tipo de processo, né, nessa altura do campeonato, né, que o Valdemar está finalizando, né, o seu mandato com nada, né, de qualquer outro apontamento que tenha sido feito no seu mandato, né, durante 16 anos, né? Obrigado, Dirceu, a vereadora Adriane. Pois não, Marco? quando ela fala em nenhum apontamento, quer dizer aqueles apontamentos do Tribunal de Contas, apontamentos sobre a utilização dos recursos públicos, é isso? É sobre nenhum apontamento do Tribunal de Contas, é isso, vereadora? Isso, nunca teve nenhum apontamento, nenhum outro tipo de processo, enfim, né, que em função da administração pública, né? Então, esse processo realmente é incabível, né, inadmissível, né? Um tipo de conduta, enfim, que chegou, né, a esse processo. Dirceu, ela Pois esteve não. reunida hoje, os vereadores e secretários estiveram reunidos com o prefeito de Carli? Hoje houve uma reunião com o prefeito de Carli, vereadores, secretários. Sim, nós estivemos com o prefeito Valdemar agora no final da tarde, sim, conversando com ele, né? Que eles já seguem se organizando, enfim, né? Justamente para a questão da própria defesa, enfim, tudo isso, né? Estávamos sim com o prefeito Valdemar até agora. Vereadora Adriane Parisi, mais vereadores chegando. Aproveitar aqui também uma palavrinha de Luiz Carlos Comioto, Iti Comioto, uma situação inédita no município de Veranópolis, a visão do vereador também, presidente da Casa Legislativa, sobre essa situação. Boa tarde. É uma situação inusitada, né, para a nossa cidade de Veranópolis, e nós, como Câmara Municipal, devemos apenas cumprir a lei. Então, conforme o ofício recebido pela juíza eleitoral, nós faremos o cumprimento da lei. Luiz Carlos Comioto, presidente, pegar também. Dirceu, Pois não. se precisar assumir, ele assume hoje. Qual é a situação? Ele Iti. chegou a conversar com o Thomas, falou com o Valdemar. Que for circunstância que se necessário. desenha aí? Se for necessário assumir o município por alguns dias, chegou a ter alguma conversa sobre essa questão, presidente do Legislativo, se necessário assumir o Executivo, há algum trâmite, alguma coisa do gênero? Sim, cheguei a conversar há pouco com a assessora jurídica do Executivo. As tratativas são todas formais, normais, então um procedimento normal. Como é um procedimento inédito, então ainda o pessoal está vendo como que isso poderá acontecer. Então tá aí os trâmites, as conversas em andamento. Vou aproveitando aqui também que nós temos próximo Vanderlei Zanotto, Chumbinho, algo diferente, algo que a gente nunca tinha presenciado aqui na nossa região, a visão do vereador Chumbinho sobre essa situação. Boa tarde a todos os ouvintes. A gente ontem, né, a gente tinha a sessão ontem, e no momento que a gente recebeu o ofício, a gente se reuniu, conversou, e a gente é bem assessorado e tem a questão jurídica, né, os jurídicos da Câmara nos orientaram, e de que forma a gente vai trabalhar com a indicação deles e dentro da lei, né. A gente não está aqui para fazer demagogia nenhuma, de estar feliz com essa situação, né, como você disse, é uma coisa inédita dentro do município, e a gente, né, não pode fugir da responsabilidade. Então, a gente vai cumprir a lei dentro do que nos colocaram, né? A gente foi orientado de que forma a gente vai ouvir agora, né, o nosso jurídico e os colegas, e a gente vai, né, de acordo com a lei. Obrigado, Chumbinho. Vou conversar com mais vereadores. Mais o vereador aqui, Costinha. Costinha, algo diferente, inusitado no município de Veranópolis, a visão do vereador aí sobre esta questão, essa votação também em andamento hoje. Boa tarde aos ouvintes da tua Rádio Veranense. Realmente é algo que nos surpreendeu, né? Fomos avisados através da Justiça Eleitoral ontem, através do ofício. A nossa assessoria jurídica buscou informações, buscou um suporte jurídico para a nossa votação,
e estamos aí para cumprir a lei, para buscar dar andamento a essa questão. Mas realmente é um fato triste, né? A gente sente por essa situação, mas a gente está embasado juridicamente aí para cumprir a lei. Obrigado, Costinha. Vou também pedir uma palavrinha da vereadora Maria de Lourdes Gregol. Algo diferente, inusitado no município de Veranópolis, a visão da vereadora nessa situação, nessa votação desta tarde. Boa tarde, Dirceu. Boa tarde aos ouvintes da tua rádio. É bastante angustiante, né, Dirceu? Em se tratar de Valdemar, eu trabalhei com ele, né? Tive a oportunidade de estar com ele, ele depositou em mim confiança. Sempre foi uma pessoa muito honesta, muito dedicada a Veranópolis. Isso nos deixa bastante chocados, né? Em função até de que eu tenho certeza que não tem nada a ver com ele, né? Porque a gente sabe o quanto ele gosta, o quanto ele se dedica, o quanto ele se preocupa, o quanto ele trabalhou e o quanto ele fez e faz por Veranópolis. Então a gente está bastante angustiada, né? É um momento difícil para a gente, bastante difícil por conhecermos o Valdemar, por estarmos com ele, por termos trabalhado com ele. Então isso nos deixa bastante apreensivos. Mas o dia de amanhã teremos um retorno, com certeza. Obrigada. Obrigado aos Dirceu, vereadores presentes. Pois não, Marco? Quem que é o líder do MDB do governo na Câmara? Líder do governo do MDB na Câmara? A gente vai buscar essa informação certinha aí, Marco. Porque aí dá para pedir, perguntar, já como é líder do governo, tem que falar pelo governo, né? Se já entrar em contato com o Thomas, o vice-prefeito Thomas está em férias previamente agendadas, as férias do Thomas. Ele está com a família fazendo o roteiro pela Europa. E se ele antecipa essa viagem para assumir, porque no próprio projeto de lei fala que o cargo será assumido pelo vice-prefeito. E se o vice-prefeito não estiver, momentaneamente o presidente da Câmara. Foi o que disse ali o vereador Luiz Carlos Comioto, que é o presidente do Legislativo, Dirceu. Isso, Marco, foi o que nós conversamos. Vou pegar uma palavrinha também do Leandro Machado, que assumiu também uma cadeira na Câmara de Vereadores de Veranópolis. Leandro, algo diferente, inusitado para o município de Veranópolis, a visão do vereador sobre essa situação. Bom, boa tarde a todos. Na verdade, nós fomos pegos de surpresa, né? Na tarde de ontem, a gente acabou analisando hoje durante o dia com muita calma, né, a decisão, e é uma decisão do judiciário, né, que é um dos três poderes, né? Nós somos o poder legislativo e a gente tem também autonomia sobre algumas situações. Então, a gente vai analisar, eu já tenho a minha posição, vou me manifestar depois. E eu acho que é isso, não tem muito o que dizer, é uma decisão, a gente respeita a decisão do judiciário, mas nós somos o legislativo e nós também temos autonomia com relação a algumas situações. Obrigado ao Leandro. Até um número maior de vereadores do que estava previsto, Marco. Num primeiro momento, apenas 4 vereadores haviam confirmado a presença aqui na Câmara de Vereadores e a sessão está prestes a iniciar. Então, já dentro de instantes, a sessão aqui com toda a votação, com os vereadores que não está presente e votará através de aplicativo. Pois não, Marco? Há uma tendência de que os vereadores, hoje vereadores, Cristiano Dalpai e João Guilherme Mazeto, prefeito e vice-eleito, respectivamente, né? Prefeito Dalpai e o vice Mazeto, eles estão em um encontro de prefeitos, foi isso, né, Alessandra? Que nós conversamos. Petrópolis. Isso, estão. Aonde é que eles estão? A Nova Petrópolis, a informação que recebemos. No encontro de prefeitos, inclusive hoje, presente o governador Eduardo Leite, numa prévia, numa preparação, numa fala com outros líderes eleitos no estado do Rio Grande do Sul. Então, muito provavelmente, esses dois vereadores, prefeito e vice, respectivamente, o Dalpai e o Mazeto, votem pelo aplicativo, participem da sessão online, o que é permitido segundo a legislação que a Câmara estabeleceu. Bom, Dirceu, o que nós temos aí nesse momento? Muita gente, prefeito Decarli apareceu, identificou aí o líder de governo, vocês já conversaram com o Thomas? Marco, há umas 15 pessoas presentes aqui na Câmara de Vereadores de Veranópolis,
prefeito De Carli até o momento ainda não chegou a Se é que aqui, vai não, chegar, né, Dirceu? não se tem essa informação, se vai chegar. Num primeiro momento havia a informação que os vereadores da situação atual, né, situação, não estariam presentes, mas se fizeram presentes, então nessa votação que deve iniciar dentro de alguns instantes aqui na Câmara de Vereadores, plenário, doutor Ivo Sasso. Então já os trâmites finais, os E vereadores nós vamos já tomando acompanhar suas ao cadeiras. vivo esta sessão extraordinária, um fato inédito aqui em Veranópolis, fato inédito, a perda do cargo eletivo do prefeito Valdemar De Carli, consequência de uma condenação ambiental. Como disse agora há pouco a vereadora Adriane Parisi, a construção de 2 churrasqueiras próximas, essas churrasqueiras, do leito do Arroio Retiro, onde está localizado o Parque do Retiro. E a situação se desenvolveu desde 2018, 2020, os fatos aconteceram e a condenação ao prefeito De Carli como chefe do executivo. Não é uma condenação do prefeito, da pessoa Valdemar De Carli, mas sim do prefeito do município, cargo que é ocupado por Valdemar De Carli. Isso que a justiça estabelece, a responsabilidade do chefe do executivo. Alguma informação daí, Dirceu? Está iniciando a sessão, vou mais para cima do sistema de som. Verificação de quórum. Todos presentes, registramos que os seguintes vereadores farão votação virtual: Cristiano Dalpai, João Guilherme Mazeto. Com a bênção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária número 31, de 29 de outubro de 2024. Quero agradecer aqui a presença de todos que nos acompanham, a imprensa e todos os que nos acompanham também via mídias sociais. Neste momento, recebo a matéria do Legislativo em regime de urgência e encaminho as seguintes comissões. Decreto de Lei Legislativo número 02/2024, Comissão de Constituição e Justiça. Solicito, assim, o parecer oral ao relator da Comissão de Constituição e Justiça, ao vereador João Guilherme Mazeto, o qual fará o pronunciamento via telefone por chamada de vídeo. Pode se pronunciar. Solicito o parecer oral da Comissão de Constituição e Justiça. Emite parecer pela aprovação do decreto legislativo. Obrigado, vereador. Vereador Mazeto, votando através das plataformas de internet e aplicativo. A leitura da matéria em pauta. Inaudível praticamente o som do vereador, né? Que foi prestado no celular, né? Número 2, Isso, foi através do celular. de outubro de 2024. Extingue o mandato do prefeito do município de Veranópolis, Rio Grande do Sul. O presidente da Câmara Municipal de Veranópolis, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o dispositivo no artigo 30 da Lei Orgânica do Município e o artigo 35, parágrafo 2º, K, do Regimento Interno da Câmara Municipal, considerando a decisão judicial transitada em julgada, proferida no processo criminal número 700.786.304.49, pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, considerando o disposto no artigo 6º, parágrafo 1º único do decreto da Lei número 201 de 1967. Decreta, artigo 1º, fica extinto o mandato do prefeito do município de Veranópolis, Rio Grande do Sul, senhor Valdemar De Carli, declarando-se vago o cargo de chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 2º. A declaração do fato extintivo do mandato será feita pelo presidente da Câmara Municipal em sessão extraordinária da Câmara Municipal e inserida na ata da respectiva sessão plenária. Artigo 3º. O cargo de prefeito, a contar desta data, passará a ser exercido pelo senhor Thomas Schirman. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Veranópolis, 29 de outubro de 2024, Luiz Carlos Comioto, presidente. Quero ler para vocês também o parecer que foi pedido, né, por essa casa do IGAN.
A IGAM é uma assessoria jurídica, né, que presta serviços para a Câmara Municipal. Então, o parecer é: dito isso, em resposta objetiva ao questionamento pontual colocado, orienta-se no sentido de que a suspensão dos direitos políticos impostas ao prefeito em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado proferida em ação penal impõe seja declarada a extinção do mandato eletivo do mandatário municipal, na forma prevista do artigo 6º, inciso 1º do Decreto-Lei 2001/1967, observando o dispositivo no parágrafo único do referido dispositivo legal. Então, quem quiser ler completo o parecer deles, fica disponível na casa. Obrigado, vereadora. Só peço aos vereadores que lembrem do juramento no dia da nossa posse, que foi prometido cumprir a legislação brasileira. Está em discussão o decreto legislativo número 02/2024. Não havendo manifestações, está em votação. Desculpa, entrou. Então, com a palavra, o vereador Leandro Machado. Caro presidente, nobres colegas vereadores, é um dia muito triste para todos nós. E, para quem não sabe, eu trabalho na área da saúde há 25 anos e o ano que vem, em 2025, fará 25 anos que eu trabalho nessa área. E talvez os mais jovens não lembrem, mas eu lembro quando o prefeito Valdemar assumiu na primeira gestão em 2005, como era a saúde no município de Veranópolis. Então, eu pude acompanhar de perto, ao longo desses 20 anos, a transformação que houve. Eu tive a oportunidade de trabalhar nas 3 esferas de governo: atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. Trabalhei em vários municípios, trabalhei para o estado do Rio Grande do Sul, trabalhei em Brasília, no Ministério da Saúde. Em todos esses lugares que eu passei, quando era mencionado o local da onde eu vim, onde eu nasci, o município no qual eu nasci, as pessoas se referiam à boa gestão do prefeito Valdemar. Na verdade, eu sou contra essa decisão, porque o que nós estamos tratando nesse momento é uma situação de crime ambiental. No meu ver, na minha avaliação, não diz respeito a uma improbidade administrativa. Então, respeito a decisão dos colegas, respeito o judiciário, mas nós somos um poder legislativo, por isso que existem os 3 poderes. Então, sempre respeitamos o judiciário, mas nós também temos algumas autonomias com relação a algumas situações. Então, ao meu ver, essa é a minha posição. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Adriana Parisi. Boa tarde, presidente, demais colegas e quem nos acompanha. Concordo plenamente contigo, colega Leandro. A integridade do Valdemar não se discute nesse caso, que realmente é um caso inadmissível. E tenho certeza absoluta, já temos vários juízes, inclusive, se pronunciando a favor do Valdemar. Tenho certeza que 48 horas vão ser suficientes para reverter este caso. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Maria de Lourdes Gregol. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde aos que nos acompanham nesta tarde, a imprensa escrita e falada. Eu sei da nossa responsabilidade, senhor presidente, no momento em que a gente assume esta Câmara de Vereadores, porque sou contra. Sou professora, sei muito bem do que é o meu compromisso como vereadora, mas tenho um enorme respeito ao senhor Valdemar de Carli como prefeito, pois fui uma pessoa onde ele depositou confiança em mim e por muitos anos eu pude trabalhar com ele. Sei da sua responsabilidade, do seu comprometimento, do seu carinho com Veranópolis. É inadmissível, é compreensível o sofrimento, o desgastes, inclusive para a gente. Eu nunca pensei passar por isso como vereadora e, infelizmente, acontece.
Então, justifico o meu voto contra, pelo carinho, pelo respeito, pela confiança e pelo que ele gosta e pelo que ele ama Veranópolis. Essa é a minha posição. Obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Vanderlei Chumbinho Zanotto. Senhor presidente, colegas vereadores, ao público aqui presente, à imprensa, dizer para todos que nós não estamos felizes. Dizer que nós estamos fazendo o que a lei nos colocou. Dentro da situação de ontem, da discussão, no momento que a gente recebeu o ofício, a gente simplesmente, né, estamos assessorados com o nosso jurídico e dentro das explicações que veio de Porto Alegre para nós, aqui não é a questão de situação ou oposição, é a questão que chegou até nós e, no meu ponto de vista, dentro da lei, como nós juramos, eu estou cumprindo a lei. E a gente está seguindo o que o regimento nos colocou. Então, que fique bem claro que aqui não é situação de situação, oposição, ou ser contrário ao prefeito. Sim, o que a lei nos colocou. Então, era isso aí, presidente. A tua Rádio Veranense está acompanhando ao vivo a sessão ordinária da Câmara de Vereadores que decide a perda do cargo eletivo do prefeito Valdemar de Carli. O que eu tenho para esclarecer também é que decisões transitadas e julgadas não se questionam mais, se cumprem. Portanto, nosso dever como Câmara Municipal devemos cumprir. Então, nada mais a tratar, está em votação o Decreto de Lei Legislativo número 02/2024. Decreto Legislativo número 02/2024, aprovado por 6 votos a favor, 3 votos contra. Declara, assim, extinto o mandato do prefeito Valdemar de Carli. Nada mais a tratar. Está encerrada a presente sessão. Agradecemos a presença de todos. Encerrada a sessão Dirceu, da Câmara de Vereadores, pois não, Marco. Agora tem que colher aí, ou obter informações do líder do governo, enfim, do secretário Eliezer Dalla Costa, né? Como é que vai ser? O Thomas assume, não vai assumir? Há uma expectativa com mandado de segurança que foi feito, que foi interposto junto à Justiça. O presidente do Legislativo amanhã comparece na prefeitura. Questiona aí, Dirceu, esses elementos que precisamos ter, né, para informar os nossos ouvintes e quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Eu vou, então, conversar dentro de instantes com o presidente do Legislativo, que está agora assinando a documentação aqui, Luiz Carlos Comioto. Sessão encerrada, agora a pergunta fica, amanhã comparece à prefeitura, como é que é a questão do vice-prefeito Thomas Schimann, já está alguma definição? Não, a gente conversou por telefone, eu e o Thomas, ele está em viagem, então acredito que amanhã eu devo comparecer para comunicar ao prefeito Valdemar e entregar para ele o decreto, para ele tomar ciência. E assim, posteriormente, não tendo a presença, então, do Thomas, o cargo fica de prefeito em exercício comigo. Então, a partir de amanhã, Thomas não está presente, a partir de amanhã, Luiz Carlos Comioto assume a Prefeitura de Veranópolis. Provavelmente. Tudo ainda é possível, porque... Tem uma data de retorno do Thomas? Como nós ouvimos aqui, também há questões ainda judiciárias. Há uma data de retorno do Thomas Schimann a Veranópolis? Já tem essa informação? A data prevista é dia 11 de novembro, né? Claro, a assessoria jurídica do prefeito já entrou com um mandato de segurança. Acredito que a juíza eleitoral deve estar despachando ainda hoje e acho que não vai ser diferente a postura, porque nós tivemos uma reunião informal, assessoria do prefeito com a nossa assessoria jurídica e eu junto com a juíza hoje e buscamos informações também com o Ministério Público antes de qualquer ato. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, estamos apenas cumprindo nossas obrigações. É o presidente do Legislativo do município de Veranópolis. Do parte da administração municipal também nós estávamos buscando, você comentava do secretário Eliezer, não visualizamos ele aqui na Câmara de Vereadores de Veranópolis. Que é o secretário de governo, né? Secretário de governo.
Eliezer Isso, Dalla Costa. secretário de governo. Estávamos Dirceu. buscando informações também sobre quem é o presidente aí do MDB aqui na Câmara de Vereadores, né? É o Aí líder de governo, né, Dirceu, líder que de fala governo, em nome melhor do dizendo. governo. Também estávamos buscando essa informação Dirceu. aí. Pois não, Marco. Explora um pouquinho mais com a vereadora a Adriane Parisi essa situação aí da ação judicial e qual é a perspectiva que se tem. Dentro de instantes a gente conversa, ela está atendendo também outros órgãos de imprensa, a gente vai conversar direitinho aí. Os votos contra são os votos da situação, como era esperado. Até no primeiro momento havia a informação de que não estariam presentes aqui os vereadores. Agora vamos passando para a parte mais aqui ao fundo da Câmara de Vereadores. Assim que a vereadora Adriane estiver liberada, a gente conversa um pouquinho com ela, busca as informações direitinho aqui na Câmara de Vereadores, porque ficou essa expectativa, Marco. Com essa questão judicial aí, fica até difícil dizer quem estará assumindo a Prefeitura de Veranópolis nesta quarta-feira. Eu vou buscar a informação aqui também. Porque com a vereadora na sua Adriane. fala, a vereadora Adriane Parisi, na fala, né, durante a sessão, ela falou que tem juízes trabalhando, enfim, né, para essa ação judicial. Vereadora, no comentário durante a sessão, você falou em juízes trabalhando nessa questão, se manifestando. O que você pode nos trazer sobre essa situação? O que está rolando aí? O que está sendo realizado? O que podemos passar? Nós estávamos até com o prefeito Valdemar agora pela tarde, né? Então ele recebe muitas ligações e recebe, né, pelo fato de todos conhecerem a integridade, né, do prefeito Valdemar. E sim, né, teve um juiz que se colocou, enfim, se colocou a sua posição, né, visto todo este caso, né. Então toda a equipe, né, está trabalhando já na questão de reverter, né, este caso, enfim, reverter esse decreto, né, e justamente eu acredito e confio muito, tá, pela posição que nos deram, que em 48 horas isso será revertido e o Valdemar retorna ao seu cargo de prefeito. Só também para complementar, Adri, a gente conversou com a juíza hoje à tarde, a gente teve a explicação de que essa era uma decisão e de que não caberia nenhum recurso. Então, quais seriam as medidas possíveis para reverter algo que já foi definido? A questão da suspensão dos direitos políticos, enfim. Porque no processo não cabe a questão de improbidade administrativa, né? Tem um processo crime, sim, mas existe, né, formas, enfim, que a parte legal que eles estão trabalhando já para conseguir reverter esta situação. Daniela? Dani, eu passo a perguntar, Daniela. Isso, olha só, a vereadora Adriane falou da questão lá do retiro. O que ela pode explicar mais para nós? Porque a gente tem como omissão no cuidado do Balneário do Retiro, a liberação da construção de churrasqueiras, enfim. O que efetivamente se sabe a respeito disso? Certo, então a gente continua nosso bate-papo, né, nossa entrevista aqui com a vereadora Adriane Maria Parisi. Que é a motivação de tudo isso, né? Exato, até para o pessoal que está acompanhando, talvez quem está entrando agora, a gente acabou de acompanhar uma reunião, né, uma extraordinária, que aprovou um decreto de extinção do mandato do prefeito Valdemar de Carli, decorrente de um crime ambiental relacionado ao Balneário do Retiro. O que a gente pode explicar? Sei que falamos antes, mas até para o público entender quais foram os determinantes para essa ação, para esse processo. Esse processo, então, ele iniciou lá em 2019, foi com a construção de 2 churrasqueiras. E não foi realizadas pelo próprio poder público, foi em área de preservação ambiental. E a partir disso, teve alguns acordos que, com certeza, o município não conseguiu conter, porque precisava realmente conter toda a área, que ninguém mais invadisse aquele local, né? E certo que é um local, um balneário, que é
muito frequentado por todos, né? E isso não foi conseguido fazer esta contenção, que as pessoas entrassem novamente no balneário. E por isso o prefeito acabou também, então, respondendo todo esse processo, porque ele era o responsável, enfim, né? E descumpriu algum acordo que estava ali, algum TAC, né? Que é um termo de ajustamento de condutas. E acabou ocorrendo todo este processo. Enfim, né? Não é a gente acaba até ficando um tanto quanto revoltados quanto isso, né? Porque a gente sabe da integridade do Valdemar, todo o seu trabalho, né? E estar sendo responsabilizado enquanto prefeito em função de algo que, de certa forma, né? Não foi ele que construiu, né? Não foi ele que... Então, iniciou-se lá atrás ainda e está tendo despacho agora, né? Infelizmente, faltam 2 meses para o prefeito terminar o mandato dele, né? E acho que também a gente precisa esclarecer que nesse momento, né, a Adri também acompanhando a sucessão dos acontecimentos, nesse momento foi extinto o mandato do prefeito Valdemar de Carli. Nós conversamos com o presidente da Câmara, Luiz Carlos Comioto, então amanhã ele estará na prefeitura entregando, no caso, esse decreto, e a prefeitura ficaria com o vice-prefeito, né, que seria prefeito Thomas Chiman, que está em viagem. Então, ao que tudo indica, amanhã quem assume a prefeitura é o presidente da Câmara de Vereadores. Isso, o presidente assume em função de que o Thomas não está na cidade nesse momento, né? Mas, porém, eu ainda acredito que toda essa situação ainda possa ser, né, revertida e estará sendo defendida, né, pela equipe, né, que está trabalhando com isso. A gente agradece Dani, a entrevista. Muito obrigada. Bom dia. Oi, Marco. Pergunta para a vereadora Adriane, que é uma das líderes do governo na Câmara, se isso pode gerar alguma instabilidade, porque assume o Comioto, depois o Thomas, pode voltar o Valdemar. Isso não gera uma instabilidade na execução dos serviços oferecidos pela prefeitura, pelo município de Veranópolis, né, pelo governo que ela integra? Certo. Até acho que essa pergunta vai ao encontro do que a vereadora falou. Restam 2 meses para a finalização deste mandato do prefeito. Pensando em nome do partido, da administração pública, essa situação pode gerar alguma instabilidade? A vinda, por exemplo, né, assumir por alguns dias o presidente da Câmara, depois a questão do Thomas. Como o partido, o que vocês conversaram ao longo do dia sobre o que isso pode gerar na administração pública, nos serviços? A princípio, conversando até com o próprio Valdemar, a administração irá continuar, né, com toda a sua organização, enfim, né, o que estava sendo previsto para ocorrer até o final do ano. Então, Marco, acho que respondemos a pergunta. Não, Dani, era isso aí. Mais alguém aí para você desdobrar o assunto, Daniela? Olha, nós temos presente aqui de secretaria, nós temos o secretário de Educação, Fininho Kufner, que está por aqui. Pelo que analisamos, foi o único representante das pastas presente aqui na sessão da Câmara de Vereadores. E também ele, né, que será futuro vereador. Porque até dá para desdobrar com o Fininho, desdobrar no sentido de dialogar com ele, né, com o Cleverson Kufner, que isso, por exemplo, estamos em período de matrículas, né, as coisas não podem parar por conta dessa instabilidade política, né, que envolve o prefeito Valdemar de Carli e o Luiz Carlos Comioto, o vice, né? Me parece que aí é um diálogo entre eles, né? O Luiz Carlos Comioto é um diálogo institucional, né? E as coisas não podem serem prejudicadas no andamento do município. Talvez aí um diálogo com o Cleverson Kufner, vereador eleito e hoje secretário de Educação. Exato, então vamos conversar com Cleverson Kufner, representante aqui das secretarias da Prefeitura Municipal. Conversávamos antes com a vereadora Adriane Maria Parisi sobre toda essa questão, essa situação, essa mudança de quem assume o cargo de chefe do Executivo e o que isso pode prejudicar os serviços. Sabemos que hoje você assume uma das principais pastas da prefeitura, que é a educação. Estamos em período de matrículas, né? Ajustes muito importantes sendo feitos. O que a gente pode falar em nome da secretaria? Boa tarde.
Boa tarde. É até difícil falar em nome da secretaria num caso como esse, tá? Eu vim aqui realmente para dar solidariedade aos nossos vereadores, né, que tinham, né, nós fiquei sabendo há pouco mesmo que teria esse momento, essa sessão extraordinária. Então, falar algo em cima do cargo de secretário, claro que nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Nós não estamos como secretários à toa, né? Nós fomos escolhidos pelo maior prefeito dessa cidade, pela maior liderança política dessa cidade e da região. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com o município. O que presenciamos e estamos presenciando no dia de hoje é uma marca que vai ficar para a nossa comunidade. Infelizmente, para o Valdemar de Carli, como já falei, a maior liderança política e digo mais, como pessoa também. Tá? É uma pessoa que pode ser firme, pode ser dura nas suas colocações, mas é um líder nato e é o maior nome e respeitado em todos os locais dessa cidade, região e do estado. Então, essa marca ele não precisava. Que a régua da justiça seja essa daqui para frente, então. Entendemos os casos jurídicos e uma coisa que se aprende no jurídico é que não existe fato claro, as claras, que seja assim, é isso, não é. Sempre é interpretativo. Tá? E eu não tenho esse conhecimento para avaliar essa parte técnica, mas eu tenho certeza que isso poderia ser evitado. Mas se a régua da nossa justiça for essa daqui para frente, estamos de acordo sim, vamos estar ao lado do Valdemar porque sabemos da sua integridade, da sua moral, do respeito que ele tem e vocês, né, eu acho que o cidadão em casa vai poder avaliar o motivo da cassação de mandato. Se esse é o motivo para uma cassação de mandato, com todo respeito, eu acredito que nós teremos poucos líderes políticos, né, nesse país. Então, é uma mancha que o Valdemar não precisava, mas ele tem todo o suporte nosso e a comunidade respeita muito ele e sabe que isso era algo que não precisaria ter acontecido. Aconteceu, mas ele é um cara forte, é um cara que nós estaremos do lado dele com certeza, e ele nos guia sempre, e nós vamos estar aí atentos, conversando com ele também para saber a posição a que tomar. Então, a minha fala é como cidadão, realmente indignado por uma situação como essa, por ter que presenciar um ato solene da Câmara de Vereadores para cassar o mandato de um prefeito, o maior prefeito, 4 mandatos, mas não é por isso, porque as suas ações no dia a dia provam isso, mostram isso. Um cara super íntegro. Pelo amor de Deus, nós estamos aqui vendo a cassação do Valdemar de Carli, isso é impressionante. Mas, como eu já falei, se a régua da nossa justiça for essa, e que será daqui para frente, bom, aí sim, veremos os próximos capítulos da nossa política. Obrigado. Agradecemos, então, o secretário de Educação e que também é um vereador eleito para o próximo ano, Cleverson Kufner, o Fininho, Daniela, falando, né, deixando também a sua opinião. Quando ele fala pelo fato, né, o fato foi um crime ambiental. Um crime ambiental, a construção de churrasqueiras no Balneário do Retiro. Esse foi o fato que motivou a perda do cargo eletivo. É uma consequência desta condenação. Quando ele falou... Exato, Marco. O que a gente pode entender a partir da fala, né, até foi repercutida agora no início dessa transmissão da juíza Vanessa Nogueira Antunes Ferreira, é que o prefeito Valdemar de Carli foi condenado por esse crime ambiental e uma condenação acaba de modo natural, resultando também em perda de direitos políticos. Sendo assim, além de um valor de 5 salários mínimos, se eu não me engano, isso que foi dito pela juíza, de multa, também são perdidos os direitos políticos. Então, quando talvez o secretário Fininho Kufner usa o termo cassação, na verdade não é cassação, é extinção de mandato. É a então, perda do cargo eletivo jurídico, como consequência de uma condenação judicial no Estado e julgado. É a perda do cargo eletivo. Porque cassação, a gente usa o termo prefeito cassado está vinculado a alguma coisa relacionada à corrupção, à improbidade, né? E no caso aqui é a perda do cargo eletivo por uma condenação originária de um fato ambiental. Isso é importante deixar claro para quem está ligando seu rádio agora, que está acompanhando a nossa transmissão agora. Mais alguém aí, Daniela, para vocês Marco. ouvirem? Só para salientar outras presenças, né? A gente teve também, percebo que a maior presença aqui na Câmara de Vereadores foi de pessoas relacionadas, então, aos partidos progressistas e PSD. Nós temos, por exemplo, o vereador eleito Elias Dornelles entre os presentes, outros
que foram candidatos a vereador para esses partidos, né, bem como advogados do Progressistas e do PSD, que ainda estão circulando aqui pela Câmara de Vereadores, como a gente pode observar para quem está assistindo no Facebook. Então, a gente acabou de acompanhar essa aprovação desse decreto. Amanhã, cedinho, estaremos na Prefeitura de Veranópolis para acompanhar, então, o presidente da Câmara, Luiz Carlos Comioto. Te digo mais, entregará decreto. Te digo mais. Oi. Vamos acompanhar à noite, madrugada, porque a juíza aqui de Veranópolis deve se manifestar no processo, no mandado de segurança que ela mencionou na entrevista coletiva. Imediatamente após a decisão da juíza, se for uma decisão positiva para o Valdemar de Carli, ele reassume. Se for uma decisão negativa, já vão interpor um recurso que pode ser analisado ainda hoje à noite pelo desembargador plantonista do Tribunal de Justiça. Então, temos a noite aí, Dani, para ficarmos de olho nessa situação que envolve a instabilidade política de Veranópolis. Mas uma coisa é certa, aquela dúvida que nós tínhamos hoje pela manhã, está escrita aqui no meu caderno, a suspensão dos direitos políticos por conta desta condenação, quais são as suas consequências? Até hoje pela manhã, nós tínhamos do próprio Valdemar de Carli, que falou com a Alessandra Bernardi, uma nota da Prefeitura de Veranópolis, e ontem o Valdemar de Carli mencionou a reportagem da tua Rádio Veranense, que não seria uma condenação tão nestes termos. Era uma condenação, mas que não implicava na perda do cargo, porque não houve, né, a chamada improbidade administrativa, não houve um crime contra a administração pública. São questões jurídicas aí. Mas a Câmara de Vereadores agiu como deve agir, buscando todos os elementos informativos e, depois de um diálogo do presidente Luiz Carlos Comioto com a juíza, foi feita essa sessão extraordinária que determinou a perda do cargo eletivo como consequência da condenação. Então, Daniela, muito trabalho aí, né? Exato, nós vamos seguir acompanhando. Eu não tenho todo esse conhecimento jurídico, Marco, então realmente achei, né, que nós só saberíamos amanhã pela manhã, mas vamos ficar acompanhando. Até a juíza comentou que havia recebido, né, esse documento hoje, mas que não tinha ainda conseguido analisar na integralidade, porque faltavam alguns documentos, algumas informações também. Mas vamos acompanhar. A gente está aqui na Câmara de Vereadores de Veranópolis, trabalhando, né, e falando sobre esse que é um fato histórico aqui no nosso município. Eu não lembro, até falei mais cedo com o Dirceu, olha, cheguei, quando vim morar aqui em Veranópolis, o prefeito saudoso Leonir Farina. Depois passou o seu Nadir, depois o Elcio Siviero, depois o Valdemar de Carli, o Cacá e agora o Valdemar de Carli. Então, dentro desse período todo, eu não lembro de algo assim. Não lembro de algo assim. E retroagindo, né, antes do seu Leonir Farina também não lembro, né? Não houve nada nesse sentido. Então, dá para dizer assim, ó, no momento mais moderno da história do município de Veranópolis, que tem lá seus 1888, acho que é quase 126 anos, me parece que esse é um fato inédito, e nós acompanhamos essa sessão da Câmara que tem o poder legal para determinar, né, a perda do cargo eletivo. Oi, Dani? Oi, Alessandra? Acho que a Dani, perdemos o contato aí com a Dani, não sei se ela consegue recuperar aqui na chamada. Oi, Daniela? Agora tá me ouvindo? Voltou? Voltou. Sim, Dani. Tá. Então vamos lá, só para a gente finalizar, nós conversamos no início da transmissão com o advogado aqui da Câmara de Vereadores, o Décio Attolini, e agora para finalizar a gente também pega essa palavra, né, conversa com ele novamente sobre as questões jurídicas, né, esse compromisso, esse papel da Câmara de Vereadores nesse momento e o que o Legislativo fará, né, amanhã, quais são as principais trabalhos, né, o que fica determinado de acordo com a Justiça para o Legislativo atuar no Executivo.
Diante da aprovação do decreto, agora o decreto vai para publicação, já num diário extraordinário agora essa noite. O prefeito Valdemar não é mais prefeito, no caso, né? E vai ser chamado o vice-prefeito para assumir. Se o vice-prefeito não assumir por algum motivo de viagem, algum impedimento, o presidente da Câmara de Vereadores vai assumir como prefeito a partir de amanhã daí. É isso que a gente tem a declarar. Muito obrigada. A gente agradece o advogado. Só para a gente, Marco, poder finalizar aqui a nossa transmissão da Câmara de Vereadores com essa explicação jurídica. Como a gente falou, esse é um procedimento seguindo o que a justiça era um procedimento que tinha que ser adotado, né? Daniela. Não havia outro Então, procedimento, né? Exato, não é, enfim, gerou muitas interpretações, né, Marco? Por isso que afirmei essa situação. Então, só para o pessoal também que está nos ouvindo entender, essa foi a determinação de hoje. Então, a partir da publicação desse decreto no Diário Oficial da União, Valdemar de Carli não é mais prefeito de Veranópolis. E cabe esclarecer aqui, ó. Cabe esclarecer uma coisa. O prefeito de Veranópolis não foi cassado pela Câmara de Vereadores. Vamos lá, vamos pensar aí, né? A Câmara de Vereadores de Veranópolis não cassou o prefeito de Carli por uma situação de impeachment, por exemplo, de uma situação de uma CPI que gerou alguma coisa. Não, a Câmara de Vereadores de Veranópolis, e aí eu vou na esteira de raciocínio da função do legislador, na função de legislar. Claro que a maioria dos vereadores não gostariam de estar nessa situação, de votar a favor, né, da perda do cargo eletivo de um prefeito. Né? Mas vamos lá, assim se manifestaram, situação e oposição. Mas o que acontece? A Câmara de Vereadores não cassou o prefeito Valdemar de Carli, por algum motivo de CPI, impeachment e essas coisas aí de fato, disso, daquilo. Não. A Câmara de Vereadores de Veranópolis cumpriu o seu papel, simplesmente cumpriu o seu papel de legislador. Por quê? Ao legislar, interpretando e dando voz a uma decisão judicial. A decisão judicial, que tem a sua origem num crime ambiental, julguem como quiserem. Julguem como quiserem. É injusto? É justo. Ele foi condenado por um crime ambiental. A construção de 2 churrasqueiras, foi isso que a vereadora Adriane comentou, que foram construídas 2 churrasqueiras a menos de 30 metros do Arroio Retiro, lá no Balneário Retiro. Esse fato gerou um processo, e esse processo foi andando, desde 2019, e ele terminou. E terminou como? Com o Valdemar sendo condenado. O Valdemar como prefeito, como figura de prefeito. Quando ele foi condenado, não tinha mais recurso. Qual é a consequência? Condenado à perda dos direitos políticos. Quando ele foi condenado à perda dos direitos políticos e a informação chegou na Câmara de Vereadores, os vereadores têm que fazer cumprir a legislação. Ou seja, ele teve os direitos políticos cessados, suspensos. A Câmara de Vereadores tem que cumprir o que diz a Constituição. Olha, nós temos que votar a perda do cargo eletivo. Seguiram as regras e decretaram a perda do cargo eletivo. Isso é função de legislar, para que nós tenhamos, né, uma noção que o vereador não é só para dar nome de rua, para pedir quebra-mola, para conseguir uma consulta médica, para ver de um buraco, para trocar uma placa. O vereador também tem essas responsabilidades. Então, não é uma defesa da Câmara de Vereadores, mas sim dizer que a Câmara de Vereadores cumpriu o seu papel, né, de legislar. Então, por isso que esse projeto foi colocado hoje. Historicamente, não recordo, né, num curto período da história de Veranópolis, né, desses 126 anos, pelo menos nos últimos 50, de um prefeito que tenha perdido o cargo nessas circunstâncias. Se houve alguma outra situação, não está registrado e não houve nenhum tipo de comentário, recentemente. Oi, Dirceu. A doutora Vanessa pediu para que fosse feita uma sessão o quanto antes seria melhor.
Por isso, a sessão extraordinária marcada para hoje, porque as próximas sessões estão marcadas para o mês de novembro, nos dias 12, 18 e 26. Por isso, então, a sessão extraordinária ocorrendo hoje aqui na Câmara de Vereadores, por uma questão legal também, o que pede a Constituição brasileira, de acordo aí com o que foi repassado. Então, agora... É o papel da Câmara também. É o papel da Câmara de situação. Vereadores. Não houve, os vereadores não se reuniram para caçar o Valdemar de Carli. Não. Houve uma condenação lá da 4ª Câmara Criminal, que é a Câmara especializada que julga, né, crimes cometidos pelos prefeitos. E outra coisa, existe um mandado de segurança impetrado pelo prefeito Valdemar de Carli, que vai discutir alguma coisa do tipo, não houve dolo, não houve má-fé, não houve desvio de recursos, não houve esse tipo, né, de ação do prefeito que pudesse gerar a perda dos direitos políticos. E é por aí, né? É por aí a discussão que se dá nesse mandado de segurança e, pelo menos, as duas vereadoras, né, mencionaram que nas próximas 48 horas poderemos ter uma decisão. Mas a juíza daqui analisa, em havendo negativa, vai para o Tribunal de Justiça de Porto Alegre. Então, vamos aguardar até lá, se o Thomas não retornar da sua viagem, o prefeito é o Luiz Carlos Comioto. Mas aí há um tratamento todo institucional entre poderes, né, que nós temos que ter aqui no município de Veranópolis. Alessandra, fechamos, né? Fechamos, Marco. Ia também Um dia cheio de dúvidas hoje. Iniciamos bem cedinho pela manhã já com isso, também ainda na noite de ontem, né? Mas outra coisa que eu queria colocar, até seguindo esse raciocínio também, é que isso não deixa o Valdemar de Carli inelegível, né? Ele vai fazer o pagamento dessa multa que tem... até a Dani mencionou, a juíza falou hoje de 5 salários mínimos e ele volta a ter os seus direitos políticos, retoma com os seus direitos políticos. A única questão é que não retomaria com o seu cargo, né, propriamente dito, nesse momento. É que foi o que a juíza falou. Aliás, aqui, ó, a manifestação da juíza está no Facebook da tua rádio, né? Nós transmitimos ao vivo. A sessão da Câmara agora, desde as 5 da tarde, 5h10 da tarde, há mais de uma hora nós estamos acompanhando a sessão, ouvimos várias pessoas, enfim, manifestações, então está aí, né? O prato cheio de informação está aqui na transmissão que nós fizemos ao vivo da Câmara de Vereadores. Deixa eu fazer um agradecimento aí ao Dirceu e à Daniela, fazer um fechamento aí da Câmara de Vereadores, acompanhamos esse momento histórico, hein? É realmente um momento histórico, a presença de pessoas. Até quando chegamos aqui na Câmara de Vereadores, acreditávamos que ia ter um número maior de pessoas, mas normalmente ligadas a algum partido político ou candidatos que foram na última eleição. E também havia a primeira informação de que apenas os vereadores da oposição da atual administração estariam presentes, exceto, lógico, também os 2 vereadores que estão em viagem, que vão assumir o cargo do Executivo em janeiro, que são os vereadores Cristiano Valduga Dalpai e João Guilherme Mazeto, mas tivemos a presença dos vereadores aqui, exceto os 2 que votaram pelo aplicativo. Então, um bom número de pessoas acima do que estava sendo aguardado ou naquela expectativa inicial. Eu passo agora aqui para a Daniela, encerro a minha participação aqui da Câmara de Vereadores. Isso mesmo, Dirceu, a gente ouviu muitas pessoas aqui, a gente ouviu opiniões diferentes, né? Claro, algumas manifestações... O que é natural no processo político, né, Dani? Exato, até um pouquinho mais acaloradas. O fato dos vereadores da situação, né, nós termos tido a informação de que eles não estariam presentes seria justamente por conta desse clima um pouco mais complicado que existiria, mas não, foi uma sessão extraordinária, de certo modo tranquila, foram 6 votos a favor, 3 votos contra, e como você disse, Marco, a equipe de jornalismo da tua Rádio Veranense vai seguir acompanhando toda essa situação. Muito obrigada. Valeu, obrigado. Daniela Farezana Afonso, Dirceu Tedesco. Começamos a temática hoje com essa dúvida. Quais eram as consequências? Alguns, né, tinham uma certa certeza de um não afastamento. Outros já tinham uma certa certeza do afastamento.
E as coisas foram acontecendo durante esta terça-feira. Bom, fechamos por aqui. Muito obrigado aos nossos ouvintes, quem nos acompanhou pelas transmissões, né, pelo Facebook, pelo YouTube. Está tudo aqui, um fato histórico que estará registrado nos anais, né, do município de Veranópolis. Imaginava eu que isso não acontecesse, mas aconteceu, né? E aí o pessoal nos pergunta, nos liga aqui na rádio, qual é o motivo? O motivo é um crime ambiental ocorrido no Balneário do Retiro. Houve a condenação, havendo a condenação, perda dos direitos políticos vai para a Câmara de Vereadores, que é um poder constituído, e a Câmara de Vereadores, né, decretou a perda, né, simplesmente decretou a perda na sua função de legisladores. Agora vamos aguardar recursos judiciais, né, ações judiciais. Amanhã, pela manhã, enquanto isso, né, o presidente da Câmara, Luiz Carlos Comioto, se volta, né, para algumas ações no Executivo. Resta saber, né, se vai tomar alguma atitude ou não. Vamos lá, vamos ver. Alguma coisa vai acontecer aí nas próximas horas. Vamos acompanhar todos os desdobramentos. Muito obrigado, 6h19. Depois do intervalo, retorno Dirceu Tedesco para o Te Aproxega. Obrigado, dona Alessandra Bernardi, coordenadora de jornalismo da tua Rádio Veranense. Claro, obrigada à companhia dos nossos ouvintes por aqui. Tivemos diversas interações, tanto no nosso WhatsApp e também na nossa transmissão ao vivo. Relembro, quem chegou um pouquinho depois e quer acompanhar na íntegra, Facebook e YouTube da tua Rádio Veranense tem a cobertura completa. Obrigado. 6h19, foi uma edição especial do Temática, nesta tarde histórica de terça-feira, 29 de outubro. 27 graus, a temperatura, muito obrigado.